Olá, olá, olá! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda! Um proseando num horário um pouco diferente, não é? A gente sempre se encontra às 2 da tarde e hoje estamos nos encontrando tarde da noite, 9 horas. Mas é que me surgiu a vontade imensa agora de compartilhar com vocês uma história de superação pessoal e contar para vocês um pouquinho mais do que vai acontecer amanhã e deixar um convite muito especial para vocês. O Luiz já tá aí, seja bem-vindo, maridão querido, tá lá, trouxe uma notícia boa. Nós vamos ter um barulhinho incômodo porque o vizinho tá numa obra, começou agora. Ai, meu Deus. O vizinho resolveu fazer uma obra agora, né? Às 9 da noite. É mole isso? Falei, eu esperei até as 9 porque eu pensei, agora ele vai parar de fazer barulho, né? Aí que ele começou de fazer barulho. Oi, Dani, seja bem-vinda, maravilhosa também. Vão chamando todas as mulheres que vocês conhecem, que são mães, que são empreendedoras e que eu vou contar umas novidades bem legais para vocês e uma história assim de superação bem emocionante, né? Enquanto isso, peguem suas águas e papel e caneta também, se quiserem anotar alguma coisa, porque a história hoje vai ser bem emocionante, né? Eu vou tentar conter para não chorar aqui, porque quando a gente fala de histórias de superação, às vezes as coisas são um pouco bem emocionantes, né? Então, encaminhem aí esse aviãozinho aí embaixo, né? Para quantas mulheres vocês quiserem, amigos, amigas, né? Que vocês queiram que esteja junto com a gente agora nesse momento, para a gente poder compartilhar, né, dessa história, essa história que é minha história, né, mas é uma história que hoje eu vejo assim que não é para qualquer um, né, e aí eu quero repartir com vocês e mostrar que é possível outras pessoas também superarem isso, né. Legal ter vocês aqui. E hoje foi um dia bem atípico aqui em Curitiba, de manhã teve sol, depois aquela chuvona de granizo, e agora tá frio novamente, ó, eu estou até de chalezinho, tô bem gaúchinha aqui, né, tudo bem, Gleice? Seja bem-vinda, né, então eu tô toda de chalezinho aqui, porque tá bem frio lá fora, tá? Tá muito ruim. Mas a notícia boa que meu marido me deu agora há pouco, é que ele já fechou o aluguel de um apartamento muito legal lá, do jeitinho que a gente merece. Então, assim, né? Vamos vibrar, comemorar, porque tá chegando o nosso momento da mudança, né? E aí, a partir de semana que vem, eu começo a contar para vocês os bastidores dessa nossa aventura, né? Porque é uma aventura, né? Mudar de estado, né? Nós vamos para o Rio Grande do Sul, então nós vamos passar por 2 estados e, né, levar toda a mudança, 2 filhos, um cachorro e um passarinho, né? Vai ser bem divertido. Essa semana, enquanto o pessoal entra, né, vamos papear um pouquinho. Essa semana, eu falei pra uma amiga, olha, meu marido tá vendo um lugar que vai dar pra eu levar minhas flores, né? Aí ela disse, não, tem uma fruteira aqui perto, eu vou ver se tem umas caixinhas pra você e tal. Daí ela falou assim, 4 caixas chega? Aí eu fui olhar, e olha, eu acho que vou precisar de umas 10 caixas, porque a gente não tem noção, né, de quanta coisa tem no momento que você agrupa tudo, né? Então eu vou precisar de bastante caixinhas para levar as minhas florzinhas. Olha, minha irmã lá do Rio Grande do Sul, seja bem-vinda, entrou também, que legal, que legal. É bom quando a família prestigia, né? Aí a gente fica assim bem, bem animada, né, de contar algumas histórias da gente, né? Então, para não ficar muito tarde, porque já é 9 horas, depois o pessoal vai acompanhando, né? Né? As plantinhas não podem ficar, né? Elas trazem uma harmonia,
Quando eu tô assim muito tensa, eu vou lá no meio das florzinhas, às vezes eu vou trabalhar lá fora para dar uma reavivada, né? Essa energia que as plantas trazem pra gente, né? Então, tá no meio da natureza, isso é muito bom. E eu que vim do mato, né? Do meio da natureza, assim, tá conectado com plantas, com árvores, com flores, pra mim isso é muito bom, né? Então, vamos lá. A live de hoje, essa agora, assim, foi uma live assim, meio de supetão, meio de surpresa. Ela surgiu da ideia de eu contar para vocês como que surgiu essa série de 16 lives que a gente fez nos últimos dias, né? Como que surgiu essa ideia dessas lives, desse convite que eu tô fazendo pro workshop, né? Como que surgiu tudo isso? E a ideia dessa live agora, de surpresa aí, desse nosso proseando de última hora, é contar para vocês da onde que saiu essa ideia, né? Da onde saiu esse desejo e essa vontade toda, né? Sim, eu gosto muito de cuidar delas, né? Das plantinhas. Eu acho que faz bem, né? Cada um tem um hobby, né? Meu hobby é cuidar das minhas plantinhas. E então, assim, quando a gente olha para nossa história, a gente entende muita coisa do que acontece, do que aconteceu e do que está acontecendo na nossa vida. Então, eu sempre fui uma criança muito inquieta. Oi, olha que delícia, o Rubens Feijó foi o professor de taekwondo, não sei como é que pronuncia isso direito, do meu marido. Também foram pessoas muito queridas na nossa vida. Seja bem-vindo. E então, assim, sempre eu tive aquela inquietude, né? Eu sempre queria tá ajudando, aquela necessidade de ajudar as outras pessoas, aquela necessidade de compartilhar com as outras pessoas o que eu aprendia, o que eu sabia. E muitas vezes isso não era bem visto, né? A impressão que as pessoas tinham é que eu tava querendo... Uns falavam que eu queria me aparecer, outros falavam que pra que isso? Faço o que todo mundo faz, né? E aí isso tudo começa a incomodar a gente desde criança, né? E eu lembro quando eu tinha 9 anos, né? A minha memória mais antiga, assim, participar de um jornal, um jornal mensal que vinha no interior, né? Na nossa região. E aí as crianças tinham um espaço onde elas poderiam mandar desenhos, escrever alguma coisa e tal. E eu lembro que eu tinha 9 anos, eu participei 2 vezes com 2 desenhos nesse jornal, em momentos diferentes, retratando uma festa de São João e a outra retratando o nosso recreio, né, que era o intervalo entre no meio da tarde das aulas, né? E as pessoas diziam, ai, pra que metida fazer isso? Mas era a forma que eu tinha de me expressar, né? De compartilhar com o mundo a alegria de poder estar nesses momentos. O meu na época, né, eu me dedicava mais ao desenho, eu tinha essas habilidades. Agora não sou muito mais do desenho, não sou mais da expressão e da fala, né? Verônica, seja bem-vinda. E então, assim, depois disso foram várias situações, né? Então, por exemplo, eu tava na 6ª série e eu ficava indignada que meus colegas não conseguiam entender matemática do negativo, positivo, aquelas fórmulas malucas, e eu tirava a nota 10. E não sabia, vou contar só pra vocês, eu não sabia a tabuada. Eu fazia a tabuada no verso da prova, antes de começar a prova, porque eu não conseguia decorar a tabuada. Eu conseguia entender a lógica das fórmulas, e aí eu escrevia a tabuada lá e fazia. E aí eu tirava a nota 100, 2 bimestres seguidos, 98 e assim por diante. E eu ficava indignada que meus colegas não conseguiam compreender a matemática. E aí eu dava aula de matemática para os meus coleguinhos na época, né? E eu lembro que um rapazinho, ele passou de ano, ele estava praticamente reprovado, conseguiu passar de ano. E ele disse que foi graças a forma como eu ensinei ele, né? Anos mais tarde, eu devia ter uns
acho que uns 13 anos, eu tava na oitava série, na sétima, oitava série já. E eu lembro que tinha um menino na nossa escola que ele não gostava de brincadeiras de menino, né? Ele gostava de desenhar. E aí, como ele sofria muito bullying por causa disso, a gente tinha um espaço num canto da escola que a gente sentava lá, eu, mais umas 2 amigas e ele. E aí a gente ficava desenhando nos cadernos. Gente, ele fazia desenhos e vestidos, vestidos de festa, vestidos de... Gente, era um vestido mais lindo que o outro. E aí a gente ficava ali, né, apoiando ele, dizendo para ele não ir brincar com os meninos, porque os meninos machucavam. Olha como criança é danada. Além de machucar o emocional, machucavam fisicamente, né, porque eles eram meio brutos. E a gente ficava ali todos os dias esperando o nosso transporte, porque a aula terminava 11h30 e o nosso transporte chegava meio-dia, porque era no interior, né? Vinha da cidade, né? Levava a gente para casa. A gente chegava 1h da tarde, mais ou menos, em casa. E aí, hoje, esse menino, ele é professor numa faculdade, numa universidade super conceituada em Porto Alegre, como professor dessa parte para desenvolver pessoas que vão desenhar moda, desenhar vestidos e tal, e ele virou expert em vestidos de noiva, foi o que fez a fama dele, né? E aí você fica pensando, poxa, se não fosse esse apoio, a gente poder contribuir com isso, né? Isso me fez muito, eu refletindo sobre a minha vida, né, sobre da onde que vem essa minha vontade, eu comecei a encontrar esses pontos, né, de apoio que eu tive. E aí, eu me lembro que com 15 anos de idade, eu decidi então que eu queria ser professora, que eu não queria fazer um 2º grau só, né? Eu queria fazer um 2º grau com magistério. E aí eu corri atrás e fiquei uma semana fazendo testes e aulas para conseguir uma bolsa pela prefeitura, onde a prefeitura pagaria o meu estudo pela manhã e à tarde eu trabalharia nas bibliotecas das escolas, né? E eu consegui passar em 3º lugar. Então assim, caramba, eu queria algo diferente. As pessoas diziam assim para mim, veja só, pra que tanto esforço? Pra que ficar uma semana na casa dos outros para ir fazer esse cursinho aí para passar na prefeitura? Vai fazer esses normais aí que não precisa pagar nada, esse 2º grau normal, né? E todos os meus coleguinhas da época, meus amigos, foram pro normal. E só eu que era diferentona, que não queria uma coisa assim, normal. Eu já queria algo, né, que eu pudesse ajudar outras pessoas. E como que eu vi isso? Sendo professora. E aí, na sequência, quando eu me formei, eu tinha acho que 18, porque daí concursar, você consegue fazer concurso só com 18 para 19. Não, eu tinha 19 anos quando fiz o concurso. E eu passei em 21º lugar, para poder exercer minha função, né? Eu sempre busquei muito isso, porque o meu objetivo era ajudar as outras pessoas com o que eu aprendia, com o que eu sabia. E também a questão de buscar, né? Eu lembro que eu tinha 21 anos. Com 21 anos, o meu marido recebeu uma oportunidade para ir para Campinas. Nós morávamos numa cidade de 45 mil habitantes, nós fomos para uma de 1 milhão. E aí eu falei assim, não, vamos catar nossa coragem, nossas 3, 4 malas de coisas e vamos para lá. E aí lá em Campinas foi tão gostoso, porque eu pude exercer muito isso, né? Essa questão de ajudar outras pessoas, aprender, participar de CIPAT e tudo mais, né? E aos 26 anos eu já tava, né, querendo mais, eu já tava morando aqui em Curitiba. E aí foi legal porque eu abri a minha empresa, meu negócio com 26 anos de idade. E aí foi um negócio que durou 15 anos e foi bem próspero, né? Nesse tempo eu consegui fazer muitas amizades, eu consegui aprender muito. Eu liderava uma equipe com quase 300 pessoas
vendedoras e fazia treinamentos, ensinava, trabalhava a parte da autoestima, vendas, tudo que envolvia, né? Essas mulheres, para elas se despertarem e se deixar de se sabotar, se autorizarem como mulheres empreendedoras, né? De porta a porta e consultoras de beleza. Então foram 15 anos assim, muito aprendizado, onde a gente cuidava do negócio do começo ao fim, de abrir a porta até fechar, chavear no final do dia. Então foi bem gostoso. E nessa experiência toda também, até aí, então, meu empreendedorismo aflorou, né? Eu me apaixonei por ser empreendedora, porque a ideia inicial foi do meu marido, né? Ele que quis abrir a empresa e eu entrei de gaiato no navio, mas depois eu me apaixonei e eu não queria sair mais, né? E no meio desses 15 anos, nessa confusão toda, eu tive os 2 filhos, né? Com 29 anos um menino e daí depois com 37 eu tive a menina, no ano que eu ia fazer 38. E assim, aí, gente, começou a vir alguns perrengues na minha vida, né? Mas fora isso, eu me considerava assim muito bem, né? Porque tinha um marido que ganhava bem, que procurava fazer o máximo pela família, ainda procura hoje, né? Cuidar da gente do jeitinho dele, né? Mas ele cuida muito bem da gente. A gente construiu um lar, construiu uma casa confortável, a gente tem um carro confortável. Eu tenho o prazer de poder almoçar fora todo domingo, fora, né, os eventos que a gente cria, né, o dia da pizza, o dia de ir na churrascaria, né, então a gente tem e tinha uma vida muito gostosa. Só que aí, com a questão dos 2 filhos, com a questão de eu estar sozinha aqui em Curitiba, no sentido de era só eu, meu marido e as crianças, de repente eu me vi muito sobrecarregada, eu me vi, sabe, com aquele peso enorme nas costas, porque eu queria dar conta de tudo. E aí começou a ficar difícil as coisas, começou a ficar difícil o trabalho, começou a ficar difícil o relacionamento com o marido, começou a ficar difícil o relacionamento com as crianças, com as pessoas, com os amigos. E aí começou a vir os medos, né? O medo de decepcionar as pessoas, o medo de não dar conta, o medo de não ser uma boa mãe, o medo de não ser uma boa esposa, o medo de não ser... Depois de 15 anos, o medo de não ser uma boa empresária, uma boa líder. Começou a aparecer tanto medo na minha cabeça. Aquela questão assim, eu preciso ser excelente. Será que eu vou conseguir ser excelente? Né? E aí aquela sobrecarga começou a ficar muito difícil para mim. Começou a sobrecarregar tudo aquilo e cada vez os medos começaram a tomar mais conta da minha cabeça. E aí comecei a ficar triste. A tristeza começou a tomar conta, não só os medos aqui, né? Mas a tristeza começou a pegar aqui, ó, no coração. E cada vez eu fui ficando mais triste, cada vez eu fui ficando mais triste. E aí aquele sentimento começou a piorar, começou a pesar mais. E quando eu vi, eu tava numa depressão. E não era assim uma depressão, era uma depressão profunda mesmo, de tomar remédio fortíssimo e parecia um zumbi, porque eu não lembrava se eu tinha passado sinal vermelho, eu não lembrava mais se eu tinha chaveado a porta da casa, se eu tinha desligado a água que estava no gás, eu tava assim, será, zonza, né? E aí aquilo tudo começou a tirar minha vontade de me alimentar, tirou minha vontade de sorrir, tirou até minha vontade de tomar banho. Sabe quando tu ouve uma pessoa falar assim, eu tava tão depressiva que não tomei banho, né? Não tava tomando banho. Gente, eu achava isso
nesse buraco escuro, eu falei, caraca, né? Como que é forte esse negócio da depressão. Então não dá pra brincar com isso, né? E eu não queria mais ver pessoas, eu não queria mais atender telefone, eu não queria mais nada com nada. Era assim, tava difícil pra todo mundo aqui em casa, né? Porque eu não me entendia, meu marido, coitado, também não conseguia entender o que tava passando comigo e as crianças no meio daquilo tudo, daquela confusão toda. E aí, eu sei que eu só chorava. No final, eu andava só com os olhos inchados, assim, né? E eu já tava, nem saía lágrima mais, de tão desidratada que eu andava. Porque, claro, quem não se alimenta, não toma água, né? E só chora, desidrata mesmo. Foi uma época muito horrível, muito triste. Eu ainda me sinto um pouco incomodada de falar dessa época, né? Mas aí, quando eu vi que se eu continuasse daquele jeito eu ia morrer, aí eu levei aquele susto, né? Então, assim, vem muito claro na minha mente o dia em que eu tava, né, jogadinha na minha cama lá, chorando, e aí eu me dei conta de tudo isso. Toda essa minha história, todas essas coisas boas que eu tinha na minha vida, e eu tava ali, daquele jeito, me permitindo eu me acabar. Nesse momento, eu me ajoelhei e me conectei com o meu mentor espiritual, que é Deus. E aí, nesse momento que eu tive a tal da chave da virada, né? Foi nesse momento ali de dor intensa, que eu achei que eu não ia dar conta, eu parei e perguntei, Senhor, o que tem de errado comigo? Onde que eu tô errando? O que eu posso fazer para melhorar, para sair dessa situação? Porque nem a minha família, meu marido e meus filhos, e nem eu merecíamos passar por isso. E aí veio muito forte no meu coração, resgata aquela Eliane. Resgata aquela Eliane. Era nítido o que eu escutava. Resgata aquela Eliane. E aí eu senti que aquele momento foi o ponto da virada. Porque aí eu decidi, eu resolvi. Você vê como é forte quando a gente decide algo, né? Então eu decidi naquele momento que eu seria diferente. Que o meu fim seria diferente, que minha vida seria diferente, que minha família seria diferente. Eu resolvi que eu queria deixar um legado. Eu queria eu entendi que outras pessoas com a minha história não precisariam passar por tudo aquilo que eu passei. Não precisariam sentir tanta dor. Ou não precisariam sentir uma dor tão imensa, né? E aí, nesse momento, eu achei que a gente tem que olhar de uma forma diferente para as coisas, né? E aí eu comecei a perceber que eu enxergo a produtividade de um jeito diferente, que eu enxergo de uma forma diferente os nossos papéis como mãe, que eu enxergo diferente os nossos papéis como empreendedora, que eu enxergo diferente esse mundo que a gente vive. E aí eu entendi claro, muito claro isso. Resgatar aquela Eliane significava auxiliar outras pessoas, que outras pessoas não precisam passar por essa dor que eu passei, né? E aí, quando eu entendi tudo isso, quando eu entendi esse meu propósito de vida, essa minha missão, porque eu entendi que Deus, quando me mandou aqui para a Terra, ele precisava de uma pessoa com braços, com boca, que pudesse fazer por ele certas coisas. E eu entendi que eu tenho que usar as minhas mãos, a minha fala, os meus dons em prol de outras pessoas, para que essas pessoas passem por esse momento de dificuldade, por esse momento obscuro da vida, de uma forma um pouco mais tranquila.
E aí eu comecei a buscar. E comecei a buscar ferramentas, comecei a buscar livros, comecei alguns livros, né? Comecei a buscar cursos, palestras, terapia. Por quê? Porque eu queria melhorar, eu queria ser uma pessoa melhor, eu não cabia mais naquele mundo horroroso que eu tava. Eu queria um mundo melhor para mim, eu queria um mundo melhor para minha família. E aí comecei nessa busca. Adivinha quem tá aqui agora? Olha aqui, ó. Dá oi ali, tem várias pessoas bem legais lá assistindo a mamãe falar. E o papai? E o papai, olha lá, viu? De papai. Que lindo! Então tá, deixa a mãe terminar aqui, a mãe já sobe lá, tá bom? Combinadinho? Então, aí eu comecei a fazer testes, aí eu comecei a aplicar no meu dia a dia as coisas que eu fui aprendendo, as coisas que eu fui lendo, ouvindo, né? A terapia me ajudou muito também. E aí, com isso, eu comecei a mudar alguns hábitos. Não foi assim da noite pro dia, mas foi aos poucos, a gente foi mudando, a gente foi melhorando. E sabe aquela família que a gente sonha em ter? Essa família eu tô construindo. E com a ajuda do meu marido, porque a gente agora tá dialogando sobre os nossos sentimentos, a gente procura ensinar isso para os nossos filhos também. Só que o mais impactante de tudo, quando eu entendi que eu tinha que resgatar aquela Eliane que ajudava as outras pessoas, que tinha isso dentro dela, era transformar toda essa minha dor, todo esse momento escuro, todo esse momento de vazio, de peso, de tristeza mesmo, né? Transformar tudo isso que estava aqui dentro num método, numa maneira de ajudar as outras pessoas. Porque daí eu entendi que eu não queria mais ninguém passando por isso, passando por essa dor. Aí eu entendi que quem é aquela Eliane? Quem é a Eliane? Quem eu sou? E eu entendi que eu sou uma mulher produtiva, que eu sou uma mulher que pode conciliar o papel de mãe, que pode conciliar o papel de empreendedora com leveza, com produtividade, com alegria, sem sentir culpa de nada. E aí, sabe, esse desejo de liberdade é o que eu desejo para as outras mulheres, para as outras mães que são empreendedoras, que estão escravas desse sentimento, desse peso, né? E aí, eu penso que agora chegou, agora a gente precisa dar um basta nesse mundo de mulheres com culpa, que se sentem pesadas, que sentem que não vão dar conta de tudo, que estão frustradas por aí, que estão desorganizadas e perdidas. Chega, porque eu entendo que quando uma mulher tá bem, a casa tá bem, a casa tá em harmonia. Quando uma mulher tá bem, os negócios vão bem, prosperam. E eu entendo isso. Agora que eu entendo isso, isso virou a minha causa. Eu busco todos os dias, né, aquela frase, por que você levanta todo dia? Eu levanto todo dia porque eu quero um mundo onde as mães e empreendedoras possam se sentir produtivas, sem culpa, sem peso, né? Sem perfeccionismo, que nem a Verônica falou ali. A gente não precisa ser perfeita. Essa síndrome da Mulher Maravilha tá errada. A gente muitas vezes entende que a Mulher Maravilha ela tem que salvar o mundo, mas ela combate um vilão de cada vez. Ela não combate todos os vilões de uma vez só. Então, isso a gente precisa entender. Entender quem são nossos vilões e combater eles um de cada vez, né? E aí, por isso que eu quero convidar vocês para participarem amanhã à tarde do nosso workshop Empreendedoras
Mães Empreendedoras Produtivas, porque vão ser 3 horas pelo Zoom, onde a gente vai falar sobre todos esses pontos que interferem nos nossos papéis, sobre os sabotadores da nossa felicidade, da nossa alta performance, da nossa produtividade. Eu vou ensinar ferramentas e coisas que eu aplico no meu dia a dia, que eu consigo transformar que eu consegui transformar, né? Esse poço numa vida leve, numa vida produtiva, com família, com tudo envolvido, né? E aí a ideia principal é ensinar, passar esse meu conhecimento para vocês que vocês também sintam isso que eu tô sentindo atualmente, né? Essa leveza, essa alegria. Chega de pensar que é chato, que é ruim, que foi um erro, né? Ai, que arrependimento ter começado um negócio, ai, que arrependimento ter casado, ai, que arrependimento ter tido um filho, 2 filhos, enfim, né? Chega disso. Nós precisamos ser mulheres libertas dessas coisas ruins, né? Então, a gente já veio então uma semana não, deu mais, né? Deu 15 dias com lives de segunda a sexta, com convidados, já falando e trabalhando esses assuntos que são pertinentes a esses 2 papéis de mãe e empreendedora, né? E agora, para fechar com chave de ouro, eu quero fechar com esse workshop amanhã. E aí o meu convite especial para você, vem com a gente, vem se tornar uma mãe empreendedora produtiva. Eu tô com um grupo muito lindo no WhatsApp. Aí se você tiver interesse, entra lá nesse grupo que eu vou contar como que funciona. Agora nós vamos conversar um pouquinho lá no grupo. E aí eu quero, né, tirar todas essas dúvidas lá e eu conto para você como que você pode fazer para participar e a gente combina os detalhes, tá? O link do nosso grupo do WhatsApp tá lá no link da bio, então entra no meu perfil, @ElianePrado_map, que é mãe empreendedora produtiva, e vai no link da bio lá, você vai encontrar o grupo nosso do WhatsApp, entra lá e vamos bater um papinho agora, depois da live, pra gente combinar os detalhes do workshop de amanhã, tá bom? Espero vocês lá, porque eu quero propagar essa ideia que nós podemos conciliar, sim, ser mães, ser empreendedoras, ser produtivas, sermos felizes, sermos leves. Sim, o link tá lá na bio, tá? Entra lá no meu perfil do Instagram e clica lá no link da bio, entra no nosso grupo do WhatsApp e aí nós vamos combinar, então, prosear mais um pouquinho depois dessa live e a gente trocar umas ideias e combinar como que vai ser amanhã, tá? Porque a tarde promete, vai ser lindo. Eu já tô com ele todo desenhado, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Peraí, deixa eu ver onde é que minha filha guardou ele. Porque aqui em casa é assim, né? Todo mundo guarda as coisas. Ó, aqui é o mapa mental. Olha que lindo. Ah, muito chique. Aqui é a nossa escadinha de como vai fluir os conteúdos. Vai ter tarefa, vai ter atividade pra gente fazer. A gente vai trocar experiências, que eu acho que vai ser o mais válido de tudo. E, claro, a gente vai sair de lá com um plano. Um plano pra gente se tornar cada vez mais produtivas, mais leves, mais felizes. Tá bom? Venham comigo, chamem as amiguinhas, porque nós merecemos um mundo de mães empreendedoras muito mais feliz e famílias felizes e negócios muito mais prósperos, tá bom? Vem comigo, espero vocês lá no grupo do WhatsApp agora para nós continuar o nosso papinho lá, tá bom? Beijo! Até lá! Beijo.